Eu sou Adriana Santana E eu sou Caroline Agnes. e juntas damos início a mais um episódio do podcast Calumbi, um encontro com a história de Caldeirão Grande e do sertão baiano. Isso mesmo, para continuar a nossa temporada dedicada ao Piemonte Norte de Itapicuru, hoje nós falamos sobre a cidade de Caldeirão Grande. Com população de cerca de 13 mil habitantes, essa cidade é conhecida como a Terra do Licuri. Pois é, nem só de pedras preciosas vive a nossa região. A natureza daqui também apresenta outras riquezas. E para falar sobre a história e a cultura de Caldeirão Grande, hoje contamos com a presença da professora e escritora Marinalva Bezerra e também com o artista visual Francisco Zanata, que nas tradições indígenas é chamado de Tiva Namide. E antes de dar início ao tema desse programa, eu quero lembrar que o podcast Calumbi já está disponível em todas as plataformas de áudio, como Spotify, o YouTube, o Deezer, o Amazon Music e o Google Podcast. E caso você queira acompanhar tudo sobre o programa, como os bastidores e mais informações sobre os temas abordados, segue a gente nas redes sociais. Nós estamos no Instagram e no Facebook com o @podcast Calumbi. A gente já vem dizendo aqui nesse podcast há algum tempo que o território Piemonte Norte de Itapicuru tem origens indígenas, né? Pois é, a história de Caldeirão Grande não seria diferente. A região que hoje conhecemos como Caldeirão Grande pertencia inicialmente às nações indígenas dos Paiaiás, Paniames, Sapoiás e Sapuiás. Esses povos indígenas foram exterminados pelos exploradores que vieram para o nosso território em busca de minerais preciosos. O povoamento pelos chamados homens brancos na localidade se iniciou a partir da compra de terra do latifúndio chamado de Boqueirão. Essa fazenda pertencia ao coronel Porfírio Ferreira, mas em 1895 foi vendida para famílias que até hoje são tradicionais no município, as famílias Bezerra, Alves e Correa, representadas pelos senhores Norberto Dias Bezerra, Manuel Alves Brasileiro e Luiz Correa da Silva. Relatos orais contam que essa fazenda foi dividida entre as 3 famílias e cada uma delas construiu seu tanque para armazenar água, sendo cada um cercado e fechado à chave. Nesse local, hoje está situada a Lagoa Municipal de Caldeirão Grande. E aí, em busca de trabalho, da exploração das matas e extração de madeiras, pessoas de outros lugares passaram a ocupar a região da Fazenda Boqueirão. Esses viajantes vieram de Campo Formoso, Senhor do Bonfim, Jaguarari, Caldeirão do Mulato, Uauá, Saúde e Jacobina. Umas famílias foram chegando, outras foram se formando e o povoamento foi se intensificando. E aí surgiu a necessidade de nomear o local. Assim, surgiu o nome Caldeirão Grande, em referência à geografia da localidade. Exatamente isso. Ao redor daquela povoação existiam e ainda existem formações rochosas em formato de bacias, sabe? São caldeirões de pedras que formam espelhos d'água. Seus moradores iam até lá para pegar água doce das chuvas que se juntavam nos lajedos. Por conta disso, o lugar passou a ser chamado de Caldeirão. Mas já havia outros caldeirões de pedra em localidades vizinhas. Então, o nosso caldeirão precisava se diferenciar, né? Como ali o caldeirão chamava a atenção por conta do tamanho avantajado, ele passou a ser chamado de Caldeirão Grande. E aí o nome ficou. Mas uma resolução legislativa de 1946 tentou mudar o nome do lugar, viu? Alguns políticos achavam o nome muito feio, pouco nobre e por isso tentaram forçar uma mudança. A ideia era alterar o nome para Itaguaçu.
Em Tupi, Itaguaçu significa quase a mesma coisa que Caldeirão Grande. Ita significa pedra, Iguaçu significa grande. Itaguaçu, então, significa pedra grande. Mas o nome não pegou, não. Logo, os moradores não quiseram essa mudança, não aceitaram, então o nome original se manteve. Caldeirão Grande continuou sendo chamado dessa maneira. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo. Bem antes dessa confusão da mudança do nome, Caldeirão vivenciou outro processo de mudança. No início da sua formação, essa localidade pertencia aos domínios da vila de Santo Antônio da Jacobina, atual cidade de Jacobina. Mas em 1914, a localidade foi desmembrada de Jacobina e foi anexada ao município de Saúde, que já tinha acabado de se emancipar. Poucos anos depois, em 1918, foi criada a primeira igreja da localidade, a Igreja Matriz de Caldeirão Grande. Quem liderou essa construção foi Felisberto Dias Bezerra, o Frei Sabico, irmão de um dos primeiros moradores de Caldeirão Grande, o senhor Norberto Bezerra. A gente está cansado de saber que a criação de uma igreja indica o crescimento de uma localidade aqui na nossa região. Bem isso, né? Pois assim também aconteceu em Caldeirão Grande. A localidade cresceu e em 1953 passou à condição de vila, abrangendo os povoados de São Miguel, Baraunas, Barraca, Ponto Novo e Vila Cardoso. Mas isso ainda não significou uma independência completa. A vila continuava pertencendo ao município de Saúde. Isso mesmo, Adriana. Mas a sua emancipação já era bastante desejada pelos caldeirão-grandenses. A população se uniu em prol desse objetivo e formou uma comissão para liderar esse movimento. Essa comissão foi a Salvador várias vezes para pressionar a Assembleia Legislativa do Estado a aprovar o pedido. Mas as lideranças de saúde não estavam nada satisfeitas com esse movimento. Elas fizeram de tudo para impedir a libertação desse município. Esse município que já possuía condições próprias e autonomia para se emancipar. Foi aí que, em 1961, uma emenda parlamentar criada pelo deputado João Carlos Tourinho deu direitos legais para a emancipação de Caldeirão Grande. A emenda permitiu a criação de um plebiscito entre os habitantes de Caldeirão Grande para consultar a opinião da população sobre a emancipação. O resultado foi unânime. Todo mundo queria se libertar. Então, em 25 de abril de 1962, a vila de Caldeirão Grande foi elevada à condição de cidade, desmembrando-se assim do município de Saúde. E o município de Caldeirão foi dividido em 2 núcleos, a sede e o distrito de Ponto Novo. Em 1989, Ponto Novo se emancipou e se tornou um município autônomo. Mas isso é história para outro episódio. Pois é, né? Vamos aguardar a história de Ponto Novo. Hoje, Caldeirão Grande é dividido em vários povoados. Entre eles estão Boqueirão, Água Branca, Alto Bonito, Baraunas, Várzea Suja, Patos Vila Cardoso e Riachão. A economia do município é movimentada pelo licuri, aquele coquinho maravilhoso que é muito popular na região semiárida do Brasil. Caldeirão Grande possui muitas palmeiras de licuri. As pesquisas que realizamos indicam que existem 16 milhões de palmeiras de licuri na cidade. A partir delas, estima-se que sejam produzidos cerca de 500 mil quilos de licuri por ano. Meu Deus do céu! O licuri, ele é a matéria-prima para inúmeros produtos, Adriana. Dá para fazer óleo de licuri, cocada, bolacha, licor, azeite, granola, paçoca, sorvete, um monte de coisa deliciosa. E a sua palha é utilizada para produzir chapéu, vassoura e artesanatos diversos. Ai, meu Deus, eu gosto demais de tudo isso que tu falou. E para nossos ouvintes entenderem o nosso amor pelo licuri,
É preciso dizer que o nosso press kit, o kit que a gente entregou para a imprensa, para divulgar o podcast Calumbi, logo no início, esse kit foi todo feito de licuri. A gente comprou miniaturas de carroças feitas com a palha do licuri, e essas carrocinhas foram recheadas com cocada e trufa de licuri. E a galera se esbaldou. Pois é, mulher, a gente tem que valorizar o que é da terra mesmo, né? Mas a verdade é que a situação dos trabalhadores e trabalhadoras não é essa realidade. Esses trabalhadores que vivem do cultivo e da quebra do licuri, a vida deles não é fácil. As condições de trabalho muitas vezes são inadequadas e a renda proveniente da atividade é muito precária. É realmente uma situação complicada. E isso se verifica nos dados oficiais sobre o município, né? Informações do Censo 2010 indicaram que o rendimento médio dos trabalhadores de Caldeirão Grande era de R$ 413 nessa época. Só para vocês terem dimensão, né, para conseguir comparar, o rendimento médio do trabalhador do estado da Bahia como um todo era de R$ 901 no mesmo período. Mas a situação de Caldeirão Grande ainda é mais complicada. Quando a gente se refere à questão de educação, a taxa de analfabetismo na cidade é muito grande. Em 2010, 27% da população foi registrada como analfabeta. E a gente espera, sinceramente, que essa realidade se altere, né? Porque Caldeirão tem muitas riquezas, tem um potencial incrível. Então a gente espera que esse potencial seja plenamente valorizado. Para nos ajudar a entender melhor a história de Caldeirão Grande, recebemos no segundo bloco do programa a professora Marinalva Bezerra. Nascida em Senhor do Bonfim, Marinalva é uma caldeirão-grandense de coração, apaixonada pela história dessa cidade. E nessa entrevista, ela conta sobre a sua pesquisa sobre o município, produzida a partir da escuta de relatos de moradores antigos. Uma coisa que eu fiquei em dúvida, além da pesquisa, foi sobre uma tentativa de mudança do nome de Caldeirão Grande para Itaguaçu. Em 1946, houve essa tentativa de mudança, mas não deu certo. Aí eu queria entender quem buscava essa mudança e por que queria fazer essa alteração. Em 1946, o ano que eu nasci. Então, aí essa história, claro, que eu via muito bem da tia Bebé. Era uma pessoa sábia, viu? Então, desde os primórdios, Caldeirão Grande, quando vai ficando um povoado, depois uma vila, é isso? Vinha muito comerciante de Senhor do Bonfim, não vinha muito de Jacobina, não. Então, as pessoas, os antecessores, chamavam Caldeirão Grande com razão. Caldeirão porque são bacias afuniladas, impermeáveis, juntava água doce, né, das chuvas para beber. E grande porque ele era o caldeirão maior, porque na redondeza existem os menorzinhos, que é o junco, o caldeirãozinho, para fazer essa diferença. Mas aí vem as pessoas, caldeirão, aquela questão de a pessoa achar feio o nome do lugar. Por exemplo, Panelas, Raposa, tem nome de lugares com esses nomes. Achavam muito feio o Caldeirão Grande. Para te dizer a verdade, eu quando estudava lá em Senhor do Bonfim, outros estudantes também diziam: onde você mora, onde você é de onde? A gente tinha vergonha de dizer que era de Caldeirão Grande. Imagina, existia essa coisa na cabeça da gente. Bom, então essas pessoas que eu te digo, os comerciantes, alguns políticos, pessoas assim, né, de mais destaque, resolveram mudar o nome para Itaguaçu, que é Ita, pedra, metal, né, Iguaçu, grande. Então, por essa lei, teve a lei, em 1953, não é isso? Vila de Itaguaçu. Me lembro como agora, assim, o senhor Edésio foi um farmacêutico, morreu há pouco tempo, com mais de 100 anos. Ele era uma pessoa assim, de muita importância aqui. Então, ele era uma pessoa que mais queria, principalmente os de fora, para não dizer que morava em Caldeirão Grande, ou que comerciava em Caldeirão Grande. Então, com essa lei, ficou Caldeirão Grande por 4 anos, chamado Itaguaçu, por essas pessoas assim, que não tinham nada a ver,
e não eram moradores, assim, que não tinha não conhecia as raízes, não dava valor, né, a essa tradição tão bonita, e com razão. Aí não pegou mesmo, não. Ficava aquela agonia, aquela atrapalhação, um chamando Itaguaçu e outros Caldeirão Grande. Então, finalmente, prevaleceu ao nome Caldeirão, que é Caldeirão As Pedras, e Grande associou para ficar diferente, porque era realmente um costume arraigado das pessoas. Ficou prevalecendo Caldeirão Grande mesmo, que é um lugar lindo, que eu espero um dia que você venha conhecer, claro, viu? Mas nas fotos dá para você ver, é o nosso local onde junta-se com a lagoa e dá uma paisagem lindíssima. Eu mesmo já lavei muita roupa lá na laje, lugar adequado, muito propício para namorar, muito bom. E é mesmo que eu estivesse vendo as pessoas com a lata d'água na cabeça, a procissão de latas, por sinal tem uma poesia, a procissão de latas, o povo passando, principalmente quando chovia, bastava chover pouquinho, mas você sabe que a pedra, né, junta logo a água e as pessoas limpavam, tinha aquele cuidado de limpar. Caldeirão, ele faz parte do território, e ele antes estava anexado à Jacobina e depois passou a pertencer à Saúde. A senhora sabe me dizer se teria algum caminho a partir de Caldeirão para os tropeiros, alguma coisa desse tipo, para chegar até Jacobina? A comunidade quilombola de Raposa, lá há muito tempo, sim, passava por lá os tropeiros que vinham de Tiririca dos Negrinhos, município de Queimadas. Então, eles com aqueles burros, aquelas tropas, andavam por essa região toda. Era Jacobina, né? Aqui nós temos uma praça, ela ganhou o nome também do proprietário da terra, Largo Antônio Luiz, é onde chegavam esses tropeiros, aqui em Caldeirão Grande, tá entendendo? Que vinham carregados de óleo, porque eles levavam daqui produtos como a farinha, não é? Galinha, ovos. De lá eles traziam o querosene, o óleo, né, que aqui não tinha, até tecidos traziam também, aqueles mais organizados. Eles passavam lá nesse lugar que chama Raposa, porque tinha muita raposa. Então, tem os caminhos, sim, né, que viajavam por toda esta Jacobina, iam ir para a Missão do Saí, também, que lá era o centro das negociações, é onde recebiam também, não é, todas as informações da corte, né, da corte portuguesa naqueles tempos. A gente leu que a cidade se formou por conta da povoação de pessoas que se direcionavam para Caldeirão em busca de trabalho, da exploração das matas e extração das madeiras. Aí eu queria entender por que esse território era convidativo para esses migrantes nesse primeiro momento da ocupação. Porque, assim, muitas cidades se formam por conta da mineração, né? Acha ouro, acha esmeralda, e muita gente vai morar lá em busca da exploração. Não é o caso de Caldeirão. Por que essa cidade era convidativa para esses migrantes? É curioso, eu cresci com essa pergunta. Cansei, né, da gente ouvir o termo, Caldeirão Grande está num desvio. Meu Deus, por que Saúde tem um rio e nós não temos, né? Então, é muito curioso. Mas você sabe que sempre o desconhecido, o explorador, é interessante. Mas a história que nós temos é que o coronel Porfírio de Jacobina, depois tornou-se conde, ele vendeu esses terrenos, a mata muito bonita naquele tempo, né? Hoje está tudo devastado, de cerrados, caatinga, nossa, terrenos bons que tudo dá, tudo que se planta dá nessa terra. E assim eles começaram, né, a cultivar a terra, a criar animais. Veio muitos exploradores também, que a gente chamou hoje de bandido, né, que vinham roubar madeiras e também a procura de, quem sabe, de minérios, porque tão próximo a Jacobina, atrás de alguns metais preciosos. Mas daqui levaram, as nossas matas muito boas, levaram muito, madeiras, né? Dona Marinalva, a senhora falou muito aí das suas tias, né? Um sentimento muito bonito. Eu queria saber a importância dessas mulheres para a história de Caldeirão Grande e também para a história de vida da senhora, né? Realmente é uma história linda. Eu quero te dizer que a palavra tia Bebé
ficou conhecida em toda a região, em Caldeirão. Elas eram muito humildes, sim. Ninguém chamava Isabel, Bebé, não, tia Bebé. Tiazinha, o diminutivo de Zinha, né? Tiazinha. O nome dela era Luzia. Então, ela não tinha momento triste para ela sempre estava com um sorriso, com a fé. Então, elas ensinavam, né? Gostava de ensinar as crianças. Tia Bebé gostava de, quando já começou a escolinha assim, infantil, que ela morreu com 96 anos, ela ia botar remédio na cabeça dos meninos, quando tinha piolho. Ela fazia muitas costuras e retalhos, ia levar, né, ali os menos favorecidos. Tia Bebé gostava de sair mais, tiazinha em casa. Então, a tiazinha, ela sempre tinha uma palavra de conforto para dar a qualquer pessoa. Era assim. E então, ela tinha todo mundo, né, como filho. Elas gostavam de repassar tudo que elas, né, sabiam. Apesar de ser um lugar que não tinha escola naquele tempo, né, mas de tudo elas faziam para adquirir conhecimento e passar para a gente. Então, eu agradeço o amor que eu tenho aos livros, das histórias que ela contava. Naquele tempo não tinha luz, na luz do candeeiro, tem uma poesia muito, né, bonita sobre isso aí. A gente reunia ao redor do fogão, a luz já apagada. Sim, quando teve luz, dava sinal, 10 horas apagava, mas antes não tinha luz, era só o candeeiro. E elas contavam as histórias. Interessante que eu estive vendo um dia, que história que elas me contavam, como do ratinho, né, que caiu na panela de feijão, a Dona Branca. Pesquisando na internet, eu fui ver que essas histórias já existiam, sim, daqueles irmãos Grimm, né, franceses e tal. E eu digo, onde é que elas viram isso aí? Então, veja como é, né? É a comunicação de boca a boca do povo. Vamos falar sobre licuri agora, né? O cultivo do licuri é uma fonte econômica muito importante para o município de Caldeirão Grande. A senhora poderia falar um pouco mais sobre essa história do licuri aí na cidade e como as cooperativas continuam agindo aí no município? O que eu sei, né, que desde os primórdios, desde que Caldeirão recebeu pessoas, começaram a morar, os antigos moradores, que eles utilizavam, né, a quebra do licuri como um meio de subsistência. Naquele tempo que não tinha esses programas nenhum, né, de benefício, nada, tudo muito difícil. Então, muitas pessoas não tinham aposentadoria para o idoso. Então, tenho muito depoimento de quebradeira de licuri na minha cartilha no final, e também que eu convivi, de educar, de botar o filho na escola, de comprar o materialzinho, tudo com o dinheirinho do licuri. Outros para comprar o açúcar, o feijão, né? Era um meio de ajudar ali na renda da família. A gente sabe que o licuri é utilizado tudo, o pó. Aqui tem a Rua do Pó, que é a Rua Tiradentes. As mulheres sentavam, né, para raspar o pó, e aí para encher um saco de pó, imagina, né? Então, eu conheci aqui o depósito onde chegavam esses sacos cheios de pó, ia para Bonfim, não sei se entrava na indústria de plástico, de alguma coisa dessas aí. O artesanato, a cestaria, tanta coisa que, né, que vocês conhecem, todo mundo conhece que é feito. E na culinária também. Quem, né, utilizava o licuri como meio de subsistência não tinha valor. Até hoje ainda acho, né, que é desvalorizado. Vendia quebrar tanto licuri na mão, as pedras ali, quebrar, no outro dia juntava a família toda e pessoas que vinham e faziam a bata do licuri, com cantoria, histórias que a gente ouvia ali na porta. Tem uma rua aqui, até uma certa vez eu tirei a foto, cada calçada ainda tem uma pedra de licuri, né, que gosta do calor, gosta de quebrar o licuri. Então é muito gostoso, o machixe com licuri, a cocada. Agora, na indústria, hoje fazem coisas boas que vão até para o Reino Unido, né, que exportam. O óleo de licuri, o extra virgem que hoje tem, é muito bom. Então, a importância é muito grande. Caldeirão Grande é conhecido terra de licuri porque aqui no nosso território existe cerca de 16 milhões de palmeiras de licuri. Isto a gente tem que ver que precisa, né, ser desavaliado atualmente.
São dados que eu tenho, que também não são muito antigos, não, 3 anos, 4 anos por aí. E também houve um replantio. Não se planta, ele é nativo, mas precisou, porque tiraram tanto, né, o licuri. Mas hoje tem uma lei que foi aprovada na Câmara, ficou proibido, né, tirar. Tem a forma de tirar as falhas, não pode tirar todas, o tempo de tirar. Mas já houve um tempo que fizeram um arraso as palmeiras. Eu tenho um dado aqui de 4 anos, aonde se extraía 500 mil quilos por ano de licuri. E a gente sabe que no Piemonte, Norte da Picuru, são vários municípios, né, que têm bastante o cultivo do licuri. Em Caldeirão Grande, eu conheço aqui a Cooperativa Brasil, aonde se faz o óleo de licuri engarrafado, muito bonito, extra virgem, também os cosméticos, sabonete, shampoos, essas coisas, né, esses cosméticos. Lá no Quilombo de Raposa também tem uma cooperativa aonde eles mais, do meu conhecimento, até a data que eu registrei, eles vendem, né, o licuri. Hoje existe já uma máquina de quebrar o licuri, eu conheço. Então, o licuri chega ali, né, mais natural, e se quebra, porque antigamente era na mão, né, a pedra grande e a pedra menor se quebrando. Então, essa máquina facilita muito. É uma pena que não abrange a todas as quebradeiras de licuri. Então, hoje o licuri, através da indústria, se faz cremes, pudim, o bolo de licuri, gente, é uma delícia. Uma infinidade de coisa boa. Olha que o quebra-queixo de licuri, viu? Bom, eu conheci mais esses produtos indo para a festa do licuri no nosso distrito São Miguel, pertence a Caldeirão Grande. Todo ano faz essa festa. Aí já a organização de lá da COPES de Capim Grosso. Então, eles organizam e a prefeitura, né, a localidade, apoia, mas é uma festa mais organizada, é de tradição. Então, é maravilhoso, porque você vê tudo do licuri, desde o artesanato, a peças outras que fazem. Hoje fazem muito peças ornamentais, não é? Muita coisa linda, e de comer também, fazem até um sorteio, um presenteio a quem, por exemplo, quer o licuri mais rápido, ou a comida mais saborosa, tudo no licuri, é feijão, arroz, o peixe, tá entendendo? Independente de cooperativa, eu canso de comprar o bolo de licuri. Quando eu vou a Salvador eu levo. Quando tiver a festa do licuri, que ela é realizada uma vez por ano, em um desses lugares, vocês vão, viu? Porque vale a pena, é gostoso demais. É muito bom, viu? Sim, sem falar ainda que nós não falamos da cestaria, das bolsas, das esteiras, das vassouras. Que histórias ótimas. Eu estou muito feliz com a entrevista. Acho que a nossa memória é feita dessas histórias do povo mesmo, né? Então é sempre bom ouvir. Agradeço muito. Eu também, estou muito satisfeita com a entrevista da senhora. Muito bom ter ouvido as suas experiências, esses contos, essas histórias. E é isso, como a Adriana disse, para que melhor, né, do que as próprias vivências, as experiências, para relatar tudo isso. Eu quero agradecer imensamente essa oportunidade que vocês me deram, né, de falar sobre Caldeirão, que é essa terra que eu amo tanto. E eu gostaria que as pessoas, né, procurassem ler, procurassem ouvir história de seus avós, não é isso? Que é uma riqueza, são coisas que prevalecem para sempre, que repassem para as outras pessoas. Notas de um pesquisador. Oi, gente, eu sou Nando Lemos, pesquisador do podcast Calumbi. Estou aqui hoje para falar um pouco sobre a trajetória de pesquisa para compor esse episódio que fala sobre Caldeirão Grande. Pesquisar Caldeirão Grande foi, para mim, até agora, a cidade menos complexa, assim, mesmo porque nós conseguimos fazer toda a pesquisa de forma online. Em Caldeirão Grande encontro um grande amigo, Francisco Zanata, grande artista popular, espiritualista, eu diria que até filósofo.
E Zanata, Francisco Zanata, ele contribuiu muito, né? Ele foi uma chave para todas as portas, né? Ele nos leva até Marinalva Bezerra, que é a memória viva de Caldeirão Grande. É uma mulher que detém um conhecimento sobre a história da cidade, né? A família dela é pioneira na cidade. Enfim, todo o material foi disponibilizado para a gente de forma virtual e tudo fluiu com muito mais facilidade. E eu gostaria muito de aproveitar esse espaço para agradecer a Zanata, agradecer a Marinalva Bezerra por essa riqueza, né, que eles nos proporcionaram, por ter nos permitido mergulhar na história de Caldeirão Grande em várias perspectivas. Enfim, não vivi grandes aventuras, nem precisei ir em Caldeirão Grande para entender a história de lá. E esse episódio, que está maravilhoso, contou com a participação dessas figuras ilustres e que nos ajudaram de forma simples e ao mesmo tempo ampla a compreender e aprisionar essa história que não termina aqui nesse episódio, né? E eu vou ficando por aqui, muito satisfeito com a pesquisa desse episódio e até a próxima cidade. E para compor o terceiro bloco do programa, trazemos o depoimento do artista visual Francisco Zanata, que nas tradições indígenas é chamado de Tivanamide. Ele está em fase de produção de um documentário que conta a história de Caldeirão Grande a partir de uma perspectiva espiritualista ligada à ancestralidade indígena. Nesse depoimento, Zanata se emociona ao falar o quanto essa produção artística se relaciona com sua busca por uma conexão com as matrizes indígenas. Escolhi esse canto da tribo Cariri-Chocó para falar sobre uma das leis básicas da vida na cosmovisão indígena, que é a lei do pertencimento, a lei da integração. E esse canto ele é um canto utilizado nos rituais como canto de integração, né? O direito a todos pertencerem. E o processo de construção desse documentário, né, do Mambembes, começa, né, ele nasce dentro dessa cosmovisão, né, a partir dessa ancestralidade. A própria percepção de ancestralidade da cosmovisão indígena é muito mais profunda do que como a gente interpreta a ancestralidade, mesmo dentro de algumas narrativas espirituais também, porque a ancestralidade é tudo, a natureza, o céu, a lua, as estrelas, tudo que está manifestado são os nossos ancestrais. Né? É a ramificação dessa árvore universal que é o todo. E um processo de construção e de planejamento dentro da cosmovisão indígena, ele é amarrado, ele é costurado pela a condução. Né? E a condução não é algo humano, não é algo que vem da mente humana, mas é um processo de comunhão. Né, em outras linguagens chamam de canalização, que você vai simplesmente com um olhar sensível percebendo os fios que precisam ser unidos e vai unificando. Né? Eu diria que a nossa maior herança nativa, a nossa maior herança indígena é a arte. Né? Essa capacidade de costurar pontos que eram invisíveis e torná-los o centro da visão. Né? Colocar o ser no centro daquilo que é criado. Eu sinto, percebo e acredito
que não só a comunidade local de Caldeirão Grande pode se beneficiar desse trabalho, mas toda a comunidade que busca, que tem interesse de investigar e de saber mais sobre as culturas nativas, né, da nossa região. E sem falar de toda a força, né, que é trazida à tona quando eu vou visitar essas mulheres, esses senhores, e mostrar o interesse em ouvi-los, né, em perceber essa história, em ouvir e reconhecer essa história. Eu percebo que tem uma grande carência desses contadores de história aqui do interior, que quando tem alguém que está motivado a escutá-los, eles querem o dia inteiro, porque é muita história guardada que precisa ser trazida à tona. E não só a nossa história verdadeira e legítima está guardada dentro desse baú, como também muitas outras verdades e muitas outras formas da gente ser e existir. Por isso que é tão importante o conhecimento da nossa herança ancestral. Eu, assim, há muito tempo eu vim enfrentando o processo de depressão, né? Processos difíceis de não saber lidar com a vida, não saber lidar com as coisas, a estranheza da cidade. E foi muito, muito, muito misterioso todo o meu processo de adoecimento emocional, que começou na infância. E hoje eu estou num momento muito especial, porque eu reconheço que parte do meu propósito de ter encarnado é justamente rebuscar a nossa identidade, a nossa verdadeira identidade. E a minha alma, ela é de matrizes, né? Ela vem dessa matriz. E sem essa raiz eu fico perdido e desnorteado. E é justamente isso que me motiva a estar vivenciando a construção do documentário sobre a cidade que eu nasci. Eu estou participando de um ritual xamânico, né, que eu sou da linha do xamanismo. Eu busco as sabedorias de povos nativos, eu me alimento disso, eu me nutro disso. E há muitos anos que eu trago essa referência na minha arte, né, desde a minha primeira exposição como artista visual. Eu trouxe de forma muito inconsciente, sem ter muito contato com cultura indígena, eu trouxe muitos símbolos de rituais secretos e privados da cultura indígena, logo depois que eu fui descobrir. E depois, em 2016, eu fui parar dentro de uma área de preservação de Mata Atlântica que visa o resgate da cultura indígena. E lá eu entendi o que minha alma estava pedindo. E agora eu estou cada vez me aprofundando mais, e esse momento eu vivencio o rito de passagem do Chale Sagrado, que é um ritual de matrizes indígenas norte-americanas, mais precisamente dos povos Cherokee, que eles viveram o momento do Caminho das Lágrimas, que foram massacres, dizimação, tomada de terras, e desse cenário de lágrimas é que nasce a necessidade do rito de passagem do Chale Sagrado, que é o intento de voltar ao lar, é recuperar as terras intangíveis do ser. Quando os índios compreenderam essa necessidade espiritual e assim fizeram brotar do inconsciente coletivo o rito de passagem do Chale Sagrado, tudo começou a fazer sentido. É como se os fios da vida se unissem aos fios do Chale. E eu estou sendo conduzido por uma mulher medicina, como chamam as mestras e professoras do xamanismo, online, com um grupo de mulheres. Geralmente é um ritual voltado para o feminino, mas homens são bem-vindos. E eu estou vivenciando isso em Caldeirão, foi tudo muito sincrônico, né? Eu vim para cá por conta da pandemia, passei boa parte da pandemia dentro da mata, e aí entrei dentro dessa história toda, e dentro dessa abertura do ritual que começou em janeiro, a minha intuição fez o chamado. As mulheres, eu fico muito emocionado quando eu falo disso. Ai, vamos lá, tentar falar. Acordei hoje já muito emocionado, porque a gente vai mexendo na nossa história, a gente vai futucando o caldeirão, né? E quando mexe o caldeirão, muita coisa começa a brotar. Crises emocionais, explosões, intolerância com muitas coisas.
eu chamo até de intolerância atrasada. Já era para eu ter tido estado intolerante há muito tempo, com tantas coisas que estão brotando agora e eu só estou percebendo agora. Mas enfim, a minha intuição disse assim: as mulheres precisam bordar esse chale. Esse chale, ele não é um legado individual, ele não é um processo iniciático individual, ele é um processo iniciático coletivo. Isso é uma grande responsabilidade, porque me coloca no lugar de tecedor não só dos meus sonhos, mas nos sonhos de uma cidade. Desculpa, viu? Desculpa. Nos sonhos de uma cidade, no sonho de um povo, de uma alma coletiva. E nós vivemos tanto tempo esquecidos da nossa alma coletiva. O grande impacto está aí, a nível global, com a pandemia. Mas se a gente for olhar, a crise já está há muito tempo. As nossas famílias estão desestruturadas, os valores foram subvertidos. O foco foi tirado. Da onde deve estar o foco? Tem uma música muito gostosa da Karina Bu, que diz assim: enfrentar leões, enfrentar, passar por cima de uma coisa que tá no lugar da outra. E é justamente isso que significa esse documentário nesse momento. É dentro desse canal ritualístico de resgate, eu recebo essa intuição de que o chale precisa ser bordado por várias mãos, e aí nasce o documentário que vai ser com uma agulha que vai unir, né, que vai costurar essas histórias, que é Mambembe. Existe o teatro Mambembe, né, que são os brincantes da rua, que leva alegria para a rua. E dentro desse mergulho espiritual eu venho me aprofundar de descoberto a grandeza que é e a importância que é do teatro de rua dentro das tradições de interior, né, que já são secundárias das tradições indígenas, né? Ai, e aí nasce o Mambembe, que é as mãos que brincam, né? Mambembe é o nome do documentário. Tem um subtítulo que eu não sei se eu vou lembrar muito bem para te dizer, que fala sobre as mãos que tecem histórias e saberes, as mãos que tecem saberes num caldeirão de histórias na Bahia. Mambembe. E eu estou registrando mãos fazendo coisas, debulhando feijão na feira, entregando dinheiro, recebendo dinheiro, fazendo tempero, debulhando urucum, jogando capitas, cavando, costurando, bordando, fazendo fuxico, cozinhando, várias cenas das mãos. E histórias que vêm junto com essas mãos, né? Mulheres que contam histórias, meninos que falam sobre lutas sociais. É muita emoção. Está sendo muito especial. Eu diria que, não sei se eu consigo ter uma visão panorâmica, mas eu já estou quase no final do ritual. O ritual termina nesse mês, só que o documentário eu acho que ele está no início. E já tem muitas cenas, vai ser, na verdade, um seriado, né, que vão ter, no mínimo, 7 episódios que vão ser expostos no YouTube. E é isso, assim, eu tenho observado o quanto muitas coisas começam a fazer sentido, né? Coisas que não faziam, que eu ficava perdido, né? Eu sentia que tinha algo diferente. Só que aí a gente vai tratar a questão como uma patologia, né? E muitas vezes ela é existencial. A minha alma já me dizia, é existencial. Esse trauma é existencial, né? De enfrentamentos no processo terapêutico, muitos sinalizavam do trauma, das dificuldades. E é um trauma indígena, né? Se assim eu posso dizer. Nós esquecemos da nossa história. A nossa história foi mal contada, né? Muitas cidades aí que vivem escassez, que vivem dificuldade de união do povo, dificuldade de articulação, dificuldade de planejamento municipal. Olha só,
Quem é que une, quem é que junta, quem é que dá liga, senão a nossa sabedoria nativa, né, que nos dá a base para a gente se articular, para a gente se organizar enquanto sociedade, viver enquanto um conjunto. Nós perdemos esse sentido profundo de tribo, né, de coletivo. E eu sempre sabia, tinha algo sempre me sinalizando que estava faltando alguma coisa, né? Hoje eu posso dizer que sei um pouco mais, que já sei pelo menos o que falta, né? Que é a nossa verdadeira identidade. Então, Caldeirão vive um momento político muito delicado, né? Onde, enquanto artista, enquanto um ser que está sempre buscando a consciência, a clareza sobre todos os fatos e além das crenças, né, principalmente aquelas que são enraigadas dentro do nosso território. A compreensão disso também passa pelo contato com a sabedoria indígena. E nós vivemos um momento muito delicado de uma política que está sendo distribuída gratuitamente sobre a hegemonia, né? Digamos, eu não sei se eu vou falar com as palavras devidas, mas eu vou tentar ser o mais claro possível. A manipulação, a hegemonia do poder, do dinheiro, as lideranças políticas muito pautadas em cima do poder, do dinheiro, da vaidade, da construção individual, usufruindo e sugando do patrimônio coletivo, e as minorias que são maiorias e que são manipuladas pelo mínimo, pelo salário mínimo, pelo cargo, né, pela vaidade dos papéis sociais. Então vivemos um movimento muito delicado eu diria que é um movimento de ascensão, mesmo me sentindo único, dentro desse movimento de buscar, de pesquisar, dentro de uma ótica espiritualista, eu diria que transpessoal, né? Não só no espiritual, num conceito como nós recebemos sobre espiritualidade, mas numa ótica que nos permite ver além dessa realidade substancial. E não por acaso, dentro desse contexto, eu vivencio esse movimento, né? De trazer o tecer das almas dentro desse campo coletivo. Toda a narrativa do Mambembe ela é muito mística, ela é muito poética, muito engraçada, é uma graça diferente, é uma comédia diferente, silenciosa, sinuosa ao mesmo tempo. É aquele jeitinho do interior, sabe? Que dá sem querer dar, que mostra sem querer mostrar. Isso é muito peculiar. E minha cabeça tá a mil com ideias, eu tô fazendo todo esse processo sozinho, tô arcando, tô me virando para trabalhar, para poder bancar esse projeto. Não recebi apoio nenhum. Eu tento viver esses dias que eu estou aqui, eu voltei para cá desde outubro, de forma mais harmônica, sem me envolver em embates, em nada. Eu não sou muito disso. E tá sendo maravilhoso, tá sendo uma experiência muito especial. Um grande beijo e desde já muita gratidão por esse espaço. Hoje, no nosso quadro Estação dos Ouvintes, trazemos um comentário de Rodrigo Vanderlei, o Pezão. Pezão é bonfinense, é mestre em Antropologia Social pela Universidade de Brasília e também é ex-secretário de Cultura de Senhor do Bonfim. Vamos ouvir o recadinho. Primeiro, eu acho fantástico a perspectiva de estar pensando um formato, né? Um suporte que é o podcast, né? Que é meio que uma reinvenção do rádio pensada de uma forma de difusão em plataformas digitais e em mensagens instantâneas que todo mundo usa, que eu acho fantástico, porque tem uma textura diferente, né? Tem uma coisa de se sentar e ouvir. E eu adorei a trilha sonora ser feita por um grupo de Calumbi, que é uma manifestação popular, né? Mas o que eu gostei dos 2 episódios que eu assisti foi o formato da produção, né, que a gente tem que parabenizar, porque tem uma pesquisa que subsidia o roteiro do programa, isso eu acho coisa linda de Deus, e também tem um pouco de afetividade na narrativa, sabe? O roteiro do programa, ele não é um alienígena falando, sabe? É alguém que
caminha pela história da cidade e é afetado. E sempre que tem afeto nos processos de construção narrativo ou na formulação de qualquer conteúdo, eu me sinto mais afetado, né? O afeto me afeta e eu acho isso fantástico. Então, assim, eu achei fantástico e estou muito feliz em ver a utilização de outros suportes tecnológicos, umas narrativas muito da experiência do vivido, com personagens fantásticos, para contar a gente, né? Para contar nosso povo, nosso espaço, nosso território. É isso. Eu agradeço muito pelo comentário e eu fico muito feliz que o programa esteja tocando as pessoas desse jeito, né? Que esteja afetando as pessoas. Porque é isso que a gente espera mesmo. Apresentar histórias que ao mesmo tempo tragam informação e sensibilizem as pessoas acerca da nossa cultura. Para fechar o quadro, quero agradecer todo mundo que topou o desafio e mandou fotos lindas pra gente da cidade de Pindobaçu. Nossa, uma foto mais linda do que a outra, sabe? Difícil de escolher qual era mais linda. Obrigada! E para render o assunto, o que tu indica pra gente hoje, mulher, sobre Caldeirão Grande? Gostaria de indicar o blog da professora Marinalva Bezerra, que apresenta na íntegra o livro que ela escreveu a respeito da história de Caldeirão Grande. O blog é www.memoriasmarinalva.blogspot.com.br. Indico também o artigo Síntese do biodiesel a partir do óleo de licuri, orientado por Dejane Santiago de Jesus, professora do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia da Bahia, o IFBA. O artigo indica que a produção de biodiesel a partir do licuri promete um futuro grandioso. Com mais uma utilização descoberta para esse óleo, opções de produção são abertas à comunidade de Caldeirão Grande. Esse artigo está disponível online. E eu indico a empresa Licuri Brasil, para continuar no tema do licuri, né? Essa empresa produz vários produtos derivados do licuri. E o mais bacana é que eles fazem um trabalho social na região. Eles possuem um projeto social chamado Gotas de Luz, que atende as crianças com aulas de alfabetização e reforço escolar. O site deles é o licuribrasil.com.br. E por fim, eu indico o Instagram do multiartista Francisco Zanata, esse artista que nos emocionou com o depoimento de hoje. O trabalho dele é muito lindo, ele conecta as artes visuais com as tradições indígenas. É um trabalho muito sensível. Eu acabei de conhecê-lo, né, para compor esse episódio. Eu realmente estou apaixonada pelo trabalho dele e estou muito grata por esse encontro. Então siga ele para levar Zanata para a vida de vocês também. O Instagram dele é @zanata78. Zanata com 2 T's, tá? E para finalizar o programa, deixamos com vocês uma poesia de Marinalva Bezerra sobre o nosso amado licuri. Então, tchau, tchau e até o próximo episódio. Debaixo desse céu de anil, entre vales e serras do sertão, balançam as palhas altaneiras, longas, belas e verdejantes, em perene saudação aos caldeirão-grandenses. Os altivos licurizeiros, de seus dourados cachos, pendem os coquinhos amarelos, que, caídos ao chão maduros, saboreiam os animais do gostoso e suculento mel. Pérola do semiárido baiano, é subsistência de muitos, nasce, floresce e dá frutos na terra seca, poeirenta, de novembro ao mês de abril, e se colhe o ano inteiro.
onde arara azul de lear alça voo, vem cortar o licuri com o bico, retirar-lhe os bagos e se alimentar. Na terra do licuri, quando a chuva cai, a vida na mata brota, renasce toda verde e florida. As pranteadas palmas, sempre inclinadas, vivem a clamar a todos os ventos pela defesa e proteção do meio ambiente. A pesquisa para esse programa foi realizada por Nando Lemos e Caroline Agnes. Roteiro e produção, Adriana Santana. Apresentação, Adriana Santana e Caroline Agnes. Edição, Gerry Barbuda. Ilustração, Eli de Castro. Design e gestão de mídias, Agência Inception. Assessoria de comunicação, Lorena Simas. Intérprete da trilha sonora, Grupo de Calumbi de Itiúba. Gravação da trilha sonora, Maicon Dias. A segunda temporada do podcast Calumbi tem o apoio financeiro do programa Aldir Blanc Bahia, Centro de Culturas Populares e Identitárias, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal.